vocês podem fazer perguntas tanto com o microfone quanto no chat, tá? Só esclarecendo uma dúvida, todas as revisões, tanto de questão quanto da lista, vocês não fez no semestre, tá? Então, eu vou dando as notas, aí no final do semestre, quem achar que precisa fazer a revisão, a gente faz, tá certo? Depois das notas, depois da menção final, certo? A gente faz essa correção. Eu não tenho gabarito pronto de nenhuma lista e também de nenhuma questão. Eu resolvo pessoalmente, cada um, certo? Bom, hoje a aula, tá, é para fazer a propaganda do laboratório de eletrônica orgânica, que é o laboratório de pesquisa na UNB. Um minuto, estou vendo o chat. Então, aqui na aula de materiais, a gente vai tudo em cima dos dispositivos inorgânicos, ou seja, de silício, arsenete de galho, germânio, né, todos esses materiais semicondutores inorgânicos que a gente vai estudar. Mas como não pode deixar passar, tá? A gente tem novos materiais agora emergentes, né? Por enquanto não estão tomando o lugar do silício, mas eles são muito mais baratos, são fáceis de manusear, tá certo? Então, logo, logo a gente vai ter surpresas aí. Na parte de optoeletrônica, já está bem avançado, a gente já tem as de OLED, né? Dispositivo, emissor de luz orgânico, tá certo? Displays, essas coisas assim. Mas existem todos os outros tipos de dispositivos, como transistores, diodos, células solares, que também podem ser feitas a partir de material orgânico. Quando a gente fala material orgânico, está falando contém a carbono, certo? Então, vamos lá. Eu vou passar uma parte um pouco mais devagar, outra parte mais rápida, que são os resultados, porque são 64 slides, é meio demorado, tá? Mas vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem, eu vou até onde der para explicar, tá legal? Vamos lá. Então, primeira coisa em eletrônica orgânica é que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, tá? O trabalho todo é desenvolvido com o pessoal da química, da física, tá? Aqui é a outra química do Instituto Federal de Brasília, tá? E o pessoal do Departamento de Engenharia Elétrica. O professor Stefano, ele está em Pernambuco, né? E aqui tem mais gente da física que eu não coloquei, certo? Aqui só o resumo do que a gente falar, né? Primeiro, o que é eletrônica orgânica, vou mostrar alguns exemplos de dispositivos, vou apresentar o laboratório, os resultados que a gente já teve, publicações relevantes e uma conclusão. Então, vamos lá. Eletrônica orgânica, né? Como eu já estava falando antes. Aqui nesse curso a gente estuda silício, germânio, arsenete de galho, esses outros componentes, telurito de cádmio e fosfeto de índio, né? Como semicondutores inorgânicos, tá certo? Os materiais que possuem carbono na composição, eles são chamados de orgânicos, tá? E aí aqui a gente tem o poliacetileno, que é um polímero, certo? Tem carbonos aqui. Essa parte aqui, grafite, tá? A estrutura do grafite, ela é uma estrutura hexagonal e é empilhada em planos. Uma outra grafite de isolar se transforma aqui no grafeno, que é o material da moda, tá certo? Esse grafeno aqui. E esse grafeno, como ele é muito fino, ele pode enrolar em cima dele mesmo e formar um nanotubo de carbono. Ou o nanotubo também pode ser formado de várias outras coisas, pela esfoliação do grafite aqui diretamente também, sem passar pelo grafeno, tá certo? Normalmente esse nanotubo aqui, ele tem ou paredes simples, como essa, né? Ou são várias camadas, umas enroladas em cima das outras, tá? Que é o mais comum, é pegar esse grafite e enrolar
tudo junto e a gente fica com 3 camadas aqui, por exemplo, tá. E aqui a outra estrutura, que é a chamada de C60 fullereno ou buckball, tá, que é uma estrutura também completa de carbono. O diâmetro dessa bola aqui é da angstroms e tem 60 elétrons aqui dentro, né. A estrutura inorgânica mais parecida com essa é um ponto quântico de arseneto de índio, não de galho, mas de índio, tá. E ele tem um tamanho de é um é um ponto quântico de 100 angstroms e tem 6 ou 7 elétrons dentro, tá. A quantidade de elétrons aqui mostra que, a gente tem uma boa condutividade. Esse tipo de material aqui, esse aqui, eles são usados para fazer, eletrodos, né. Dependendo do jeito que você enrola essa folha de grafeno, ou se você vai enrolando daqui para lá, ou se você enrola daqui para cá, o nanotubo ou ele pode ser metálico ou ele pode ser semicondutor, tá. A gente não consegue distinguir quando a gente faz o nanotubo, tem uma parte de metálicos, tá. Difícil para separar. Bom, e aqui a gente tem a diferença, né, entre um polímero e um plástico, tá. O plástico normal, ele tem uma condutividade muito baixa, ele é um isolante, tá certo? E ele é usado para fazer garrafa, essas coisas assim. O polímero, tá, ele é um plástico também, mas ele é um pouco diferenciado, tá. Antigamente pensava-se que todos os polímeros eram plásticos e nenhum deles poderia conduzir. Até que, na segunda metade dos anos 70, três, três pesquisadores, um físico na Universidade da Califórnia e químicos na Universidade de Pensilvânia e outro no Japão, ganharam o prêmio Nobel em 2000 pela descoberta e desenvolvimento dos polímeros condutores, né. Na verdade, quem descobriu o polímero condutor, quem fez o primeiro polímero condutor foi um aluno chinês desse professor japonês aqui, tá. Ele fazia doutorado com esse professor, e eles não se entenderam muito bem, o professor mandou ele fazer uma mistura de acetileno com um solvente numa certa proporção, ele entendeu errado, fez uma proporção diferente. Quando passou um dia, eles foram olhar, o polímero estava completamente metálico, da cor de prata, né. Aí, o Shirakawa já estava, pensando nessa possibilidade de um polímero condutor, conversou com esses amigos aqui, e descobriram o primeiro polímero condutor. Depende do jeito que você faz o polímero polietileno, do jeito que você faz a síntese, né. O aluno chinês não recebeu nada, ninguém sabe nem quem era, tá, mas o professor Shirakawa e os outros ganharam o prêmio Nobel por essa descoberta, tá. O poliacetileno é esse aqui, ó, tá, é esse material aqui, certo? De polímero, bem simples. E o que que faz, né, com que um polímero, né, um plástico, consiga ter uma propriedade de condutor, tá? É a presença das ligações duplas conjugadas, assim, a presença de ligações, tá, no polímero. Então vamos olhar aqui o poliacetileno, que é o mais fácil, tá? Ligação simples é uma ligação sigma, ligação dupla, uma ligação sigma, uma ligação. Lembrando, as ligações sigma são feitas entre, eh, puxa vida, esqueci, entre orbitais, entre os orbitais S, né, que são os orbitais, circulares, né, esféricos, e os orbitais P, né, que são na forma de halteres, fazem a ligação sigma. Então, aqui a gente consegue ver, ó, uma ligação simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, né. É essa alternância, tá certo,
que leva à propriedade de condutor no polímero, né? A, 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 a mobilidade dos portadores lá dentro, né, os defeitos que vão se mover variando essas ligações. Então, de simples quebra e vira uma simples, o próximo simples vira uma dupla e assim vai. Né? Diferente do que a gente vai ver aqui em semicondutores inorgânicos, que a gente vai dopar o semicondutor tipo P ou vai dopar tipo N, a dopagem nos polímeros é feita por oxidação, quando a gente tira elétrons, e quando a gente coloca elétrons, a gente vai chamar de redução. Tá? No caso dos inorgânicos, quando a gente tira elétrons, que ficam lacunas, a gente dopa P. Quando a gente coloca elétrons, a gente dopa N. Tá? Esse processo é conhecido como dopagem também aqui. Então, é oxirredução, tá? Que é a nomenclatura na química. Aqui tem vários outros tipos, tá? De polímeros aqui, polianiliol, politiofeno. Na verdade, eles partem de um monômero, né? Então, a gente tem só o CH. Aí você vai fazer a síntese e você vai juntar todos os outros para formar uma cadeia maior. A mesma coisa aqui, é só a anilina, e quando você começa a juntar, que ela vira polianilina. Aqui também é só o pirrol, é só esse pedaço aqui, que é chamado de monômero. Aí você sintetiza e faz o resto do polímero, tá? E aqui é a mesma coisa. Bom, e quais são as vantagens, então, dessa eletrônica em relação à eletrônica convencional? Primeiro, são bem mais baratos os materiais que a gente usa, tá? No caso do silício e arseneto de galho, os materiais puros são caríssimos, porque para a gente fazer o material 99% de pureza, e isso é muito caro. Tá? No caso dos polímeros, não é necessário toda essa pureza, certo? Os processos de fabricação também são bem mais simples, a gente não precisa, por exemplo, daquele sistema DMBE que a gente usou, que eu mostrei para vocês na aula passada, que é caríssimo, né, o sistema. Aqui a gente pode fazer uma impressora, pode fazer até com um liquidificador, que foi o que eu comecei. Tá? Eles são leves, eles são plásticos, são flexíveis também, são duráveis e resistentes na tensão e flexão, né? Então você pode torcer, virar, né? Enquanto que o semicondutor de silício e arsenide de galho, eles são rígidos, né? São duros, se cair no chão quebra também. Tá? Podem ser aplicados em grande área, o tamanho do wafer que eu falei para vocês, ele não tem mais do que 20 centímetros de diâmetro, o maior wafer que a gente consegue fazer, né? Enquanto que esses aqui, o polímero, eles são líquidos. Você pode pintar uma parede inteira com esse polímero, por exemplo, quando você quiser fazer um LED. Né? Então, a gente pode aplicar em grandes áreas. Pode fazer com impressão já de tinta e pode fazer num papel A4, tá certo? São superfícies grandes. A gente não precisa de alta temperatura no processamento, né? Principalmente porque a gente usa substratos finos e os polímeros podem se degradar com a temperatura. Então, a gente não precisa de altas temperaturas, como no caso lá do MBE, para cada cadinho, para depositar o arsênio, o galho, era 1.000, 1.100. Tá? Então, também se gasta muito menos energia para trabalhar inorgânico. Aqui alguns exemplos, tá? Dos dispositivos. Displays, né? Aqui para máquina fotográfica, tudo isso feito com um dispositivo emissor de luz orgânico. A estrutura, né, desse diodo é muito simples, tá? E ela é muito parecida também com a estrutura que a gente tem por material inorgânico. Tem um substrato para sustentação, né, um eletrodo para fazer o contato, as camadas aqui que vão servir
para emitir a luz e o outro eletrodo aqui em cima, tá? É feito numa forma sanduíche, tá? Aqui a gente tem outros exemplos, né? São as telas, né, de TV, telas curvadas, tá? E aqui a gente é bem fina do que um LCD ou uma TV de plasma ou mesmo de uma TV de LED de silício, LED de arsênio de galho, desculpe, tá? Os OLEDs são bem mais finos. Agora eu vou só sair um pouquinho dessa apresentação para mostrar para vocês o FOLED, que é o flexível, tá? Então, só um minutinho que eu tenho que colocar aqui. O vídeo não abre na apresentação. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, é o primeiro FOLED, né, que apareceu. É um LED, é uma tela flexível, né, matriz ativa, tá, flexível. Ela só tem uma tá? Se vocês entrarem com FOLED, OLED no Google, vai aparecer muita coisa. No YouTube também tem bastante. Eu vou mostrar essa porque foi a primeira que foi feita, tá? Vocês conseguiram? Alô, vocês estão me ouvindo? Ok, então vamos continuar. Bom, aí, depois desses materiais, né, que são os dispositivos optoeletrônicos que recebem energia elétrica e transformam em luz, né, que são os OLEDs, os LEDs, os lasers, a gente tem um dispositivo óptico, que são as células solares. Essas aqui vão receber luz e transformar em energia solar, tá? Então, as células solares que a gente tem hoje em dia são aquelas placas grandes, né, feitas com aqueles são estruturas, tá, caras, tá certo? E para a gente colocar em cima do telhado, em algum lugar, né? Tem uma grande eficiência? Tem, elas são bastante eficientes, tá? As células solares de plástico não chegam ainda na eficiência das células solares de silício, mas eles têm a vantagem, tá? Elas são flexíveis, tá? São finas, são leves e são feitas assim, ó, nesse tipo de rolo com rolo. Isso aqui é uma fábrica de filme da Polaroid, que foi desativada nos Estados Unidos, tá? Que fazia filmes, né, para a máquina da Polaroid. Então, usa o mesmo sistema para fazer os polímeros, né, que vão ser as células solares. Tá? Então, você consegue colocar isso aqui em grandes áreas, leve, e aí, quanto maior a área, maior a tensão, maior a corrente, maior a potência que você consegue. Então, mesmo que a eficiência seja mais baixa, mas o peso dela e a quantidade, o tamanho de área que ela consegue envolver é bem mais, também é válido, tá? Para ajudar no aumento da quantidade de potência obtida. Tá? Essas células solares aqui, o pessoal já tem usado bastante
que os transistores, né? Para fazer, para carregar celular, é fácil, numa mochila, por exemplo, de plástico, você pode ter uma célula solar como capa da mochila, você está andando, está tomando sol, isso está carregando, você bota carrega. O exército americano usa esse tipo de célula solar plástica na janela das tendas que eles levam, né, tipo para o deserto, para algum lugar, então eles armam a tenda, o sol bate naquela janela, que na ideal a célula solar, armazena energia para a noite também, para ter energia luminosa à noite. E no Brasil tem um pessoal acho que é CICEM, que chama, Minas Gerais, que está desenvolvendo essa célula plástica aí bastante. Tá? Ele usa o sistema da Polaroid, que eles compraram, tinha uma empresa, deixa eu ver, vamos voltar. O descobridor do Prêmio Nobel do polímero condutor, o Alan Rieger, ele é dos Estados Unidos, e ele é da Polaroid, instalou uma fábrica chamada Konarka, com K, que fazia essas células solares plásticas aqui. Mas aí acho que ele foi meio à falência, né? E a Konarka foi vendida. Ninguém sabe para quem, mas eu desconfio que para o Brasil mesmo, para esse 100 que está lá em Minas Gerais, tá? Porque eles têm o mesmo sistema para a fabricação da célula solar. Tá? Essa é a história da célula solar de plástico aqui. A gente pode fazer também os transistores, né, com material orgânico, porque a gente tem polímeros que podem ser condutores, polímeros isolantes, polímeros semicondutores, até polímeros supercondutores, tá? Já estão fazendo estudo em cima disso, tá? E a gente tem tempo, por exemplo, e é muito trabalhoso, usando a epitaxia por feixe molecular, que era aquele sistema que eu mostrei para vocês a aula passada, com aquela câmara de ultra-alto vácuo, etc. Tá? Aqui, a gente pode usar uma impressora já de tinta. Tá? Então, eu tenho um substrato plástico, aí eu ponho um cartucho lá na impressora, né, que deposita o dedo aqui e também o gate depois, mas depois eu tenho que trocar o cartucho, né, mas eles depositam aqui, eu tenho um polímero condutor. Por exemplo, o Pidote é um polímero azulzinho, parece uma tinta azul, e ele é condutor. Então, você pode depositar a fonte e o dreno como condutor do polímero. Depois você troca o cartucho e deposita em cima a camada que vai servir como camada ativa, que é o polímero semicondutor. Você troca o cartucho aqui com um dielétrico, um isolante, e depois aqui o metal outra vez, para formar o transistor. Né? Tudo isso usando uma impressora já de tinta. Tá? Eu fiz um trabalho, o primeiro trabalho de polímero que eu fiz, eu usava uma impressora Epson, tem que ser a Epson porque a cabeça tem que ser piezoelétrica, porque se for térmica, como era qual que era a outra marca? Uma Epson, a outra é HP. A HP, ela é térmica, ela podia degradar o polímero, tá? Mas a gente consegue fazer trilhas condutoras, né, usando a impressora simples, só que tem que ter cuidado sempre de esvaziar o cartucho, né, de filtrar o polímero para ele não entupir o bico injetor e etc. Dá um trabalho, mas você consegue fazer com uma impressora normal. Aqui, ó, o que está mais na moda agora, tá, gente, é a confecção de baterias, né? Baterias ou supercapacitores, né? Para armazenar energia, tá certo? E essa parte orgânica aqui, ela é fácil porque você pode formar uma bateria em cima de um papel também flexível, né? E junto com os circuitos integrados já, tudo com impressão, né, já de tinta, tá certo? Ah, e uma das funcionalidades, né,
da eletrônica orgânica é que ela serve assim para fazer vários tipos de sensores, muito diferente dos inorgânicos, tá certo? Ela tem assim a habilidade para a gente fazer sensor usando o material orgânico é muito grande, por causa do tipo das ligações, da reação que esse material tem com diversos outros materiais, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de língua eletrônica, tá? Nada mais é do que um sensor para determinar se você tem algum problema na água, ou qual é o tipo de vinho que você tem. Então, aqui a gente tem os polímeros, né, depositados em cima de uma plaquinha, tá? Eles têm uma certa ligação. Se você coloca esse conjunto aqui dentro da água, né, vai ter uma reação aqui e você vai ter uma leitura da resistência que aparece no circuito. Aí essa resistência, se a água é pura, ela tem um valor. Se, por exemplo, a água estiver contaminada com algum pesticida, esse valor também é um valor, porque é corrente, tá certo? Você vai ter um valor diferente. Então, você faz toda uma biblioteca, um acervo lá, para saber a resistência que está aparecendo aqui na língua, ela representa qual tipo de impureza na água, tá? Essa língua eletrônica aqui, ela foi patenteada pela Embrapa, né, lá de São Carlos, tá certo? E eles têm uma biblioteca, inclusive, de vários tipos de vinho. E aí eles usam o sensor para determinar qual é o vinho que está naquele copo, por exemplo, né? E o acerto é 100%. Ele fala, esse aqui é um Chardonnay do Vale dos Vinhedos, safra tal e safra tal. A resistência, né, é compatível com esse dado de biblioteca. Tá? Bom, se a gente tem sensor de nariz, o eletrônico nada mais é do que um sensor de gás, tá certo? Esse aqui foi desenvolvido por um aluno doutorado lá da Universidade de São Paulo, tá? Da Politécnica, da Universidade Politécnica, da Politécnica, Instituto Politécnico da Universidade de São Paulo, certo? Então, aqui também a gente tem um polímero, né? Que na hora que o gás sobe, bate em cima do sensor, que é polimérico, ele vai também ter uma mudança na corrente, uma mudança na resistência, né? E vai caracterizar aquele material que está sendo evaporado. Tá? Esse aqui, ele serve bem porque, por exemplo, quando a gente tem um carregamento de laranja, maçã, banana, essas coisas assim, né? E a gente pode colocar um desses material com um polímero, que é um sensor nariz eletrônico, né? O sensor de gás, desse carregamento. E assim que, por exemplo, uma das frutas começa a apodrecer, ela libera um gás. Tá? Aí esse gás vai bater no sensor, o sensor vai dar um alarme dizendo, olha, já está começando a estragar a sua carga, né? Já está liberando um gás que mostra que a sua fruta começou a estragar. Tá? Serve para isso aqui também. A gente tem também etiquetas de identificação por radiofrequência, tá? Esse aqui é o que eles chamam lá do chip do boi, né? Que o pessoal estava fazendo com silício, com material mais inorgânico, tá? Mas esse aqui é bem mais leve, é feito num plástico, é flexível, pode tomar chuva, não tem problema nenhum, tá? Ele também, a gente consegue identificar onde que está o boi, é um sensor de posição, né? No partir desse dispositivo aqui também. Tá? Tem também, pode ser usado como targets, como que a gente chama targets? Etiqueta, né, em compra de supermercado, né, por exemplo, a maior parte das embalagens que a gente tem no supermercado são plásticas, né, então a gente pode colocar
nesse plástico um sensor, né, e ele vai passar entre aquelas 2 barras aqui, para detectar, e já faz a conta de quanto custou, quanto que vai sair, não precisa tirar nada do carrinho, né, você só passando o carrinho naquelas barras, o sensor que está em cada plástico lá, já vai ter o valor total, tá. Também é simples de fazer, gente. Agora eu vou mostrar para vocês, então, o laboratório que eu tenho, tá. Lá a gente faz pesquisa básica, né, então a gente não monta todo o circuito, não faz, a gente vê o material que serve para fazer, ver as características do material que serve para fazer algum dispositivo, e a gente faz um protótipo, e vê se ele funciona ou como que é, se ele está bom, tá. Faz a caracterização dele. Quando eu cheguei em Brasília, eu não tinha laboratório, não tinha nada, porque eu tive que deixar tudo lá no Paraná, porque é dinheiro, a gente compra com dinheiro de projeto, né. Então, quando eu cheguei aqui em Brasília, o primeiro equipamento que eu tive para poder fazer o meu, né, foi um que eu adaptei, tá. Era um liquidificador que eu tinha em casa, estava meio estragado, aí eu coloquei aqui em cima uma placa de latão, mudei aqui o negócio da velocidade para ele ser contínuo, não ser mais de passo, né, tipo velocidade 1, velocidade 2, agora deixei isso aqui contínuo, né. Aqui em cima eu coloco o meu substrato, eu fecho com uma garrafa PET aqui, põe uma garrafa PET fechando aqui em cima, né, esse substrato está grudado com uma fita dupla face, e aqui dentro, ó, eu tenho o líquido que é o polímero condutor, é um polímero azul. Eu pego ele com uma seringa, né, coloco isso aqui para rodar primeiro, né, ligo aqui, isso aqui fica rodando, aí eu venho com a seringa e jogo gotinha em cima desse substrato, rodando, ele chega a 1000 rotações por segundo, ele espalha o filme em cima do substrato e começa a fazer as camadas que eu preciso, tá, são camadas bem finas, né. Então, o primeiro dispositivo que eu fiz aqui no laboratório, né, foi do trabalho de doutora química, e a gente publicou um artigo sobre ele, que era um diodo, túnel orgânico, e com isso eu consegui, um projeto do CNPq, né, mostrei o trabalho que eu estava fazendo, o projeto do CNPq para comprar um spin coater de verdade, tá. Esse aqui dá muito problema, porque volta e meia essa lâmina saía voando, que não prendia bem com a dupla face, fazia muita sujeira aqui também, esse latão aqui rodava, ficava meio dando, né, então as camadas saíam meio tortas aqui também, tanto que aqui nesse spin coater ele tem todo um programa que eu posso, fazer para ele, tipo aceleração, velocidade, pode parar, pode não parar, e aqui em cima onde a gente coloca o substrato é preso com vácuo, então a gente tem uma bomba de vácuo, ela suga, o substrato fica bem preso, né, e não sai voando. E essa aqui é a capa para fechar ele, para não espirrar para todo lado, e aqui em cima a gente tem orifício onde a gente joga o polímero em cima do substrato, tá. Então, esse daqui é um método para a gente fazer filme fino de polímeros, né, em cima de vários tipos de substrato, tá. Depois disso, tá, eu tive mais projetos, então eu comprei o que a gente chama de deep coater, tá, ou seja, a negativa, positiva, negativa, depois se põe de volta na
cria outra camada, vai. Isso aqui da camada muito fina, tá? De 4 a 5 angstroms, é bem fininho. Aqui são as técnicas para a gente fazer a caracterização elétrica, né? Esse aqui era o sistema antigo que a gente usava, de pontas aqui, né? A gente colocava, são 4 pontas, a gente botava 2 e aplicava a tensão, e nas outras 2 a gente tirava corrente, tá? Agora a gente tem esse sistema aqui, é bem mais simples, tá? Para fazer a medida de curva característica, corrente e voltagem. A gente aplica uma tensão, né? E ver a corrente que está aparecendo. Esse aqui é o diodo túnel, né, que foi o primeiro trabalho que a gente fez, tá? Usando o spin coater. A gente pode também ver a superfície do material, para saber bem misturar, se ele agregou bem ou se ele tem alguma separação de fase, usando microscopia de força atômica. Também é um equipamento que a gente tem lá no laboratório, comprado com dinheiro do projeto. Aqui, esse equipamento é muito importante se a gente quiser trabalhar com algum material para fazer célula solar, tá? Ele é um espectrofotômetro de absorção no ultravioleta e no visível. Então, qualquer material que você queira usar para fazer célula solar, você tem que saber se ela absorve bem nessa região aqui, no ultravioleta e no visível, que é a luz solar, tá? Então, você vai fazer um exame desse material aqui. Você coloca ele dentro de uma cupeta, coloca aqui dentro, fecha isso, vai jogar um feixe de luz, vai ver luz que vai ser absorvida, luz que vai ser transmitida, né? E aí você tem um espectro de absorção, vai ter uma absorção maior em um certo comprimento de onda, tá? Que está na região do visível, tá? O ultravioleta é bem para cá, o infravermelho é mais para lá, e a luz visível fica mais ou menos concentrada nessa região, tá? Então, se o material tiver uma boa absorção aqui, ele é um forte candidato a servir para fazer uma célula solar. Não quer dizer que vá servir, mas ele, pelo menos, é um bom candidato, diferente daquele que não absorve nada, tá? Aqui a gente tem um outro material também para análise de superfície, é o perfilômetro, né? Ele serve também para medir a espessura daquelas camadas finas que a gente faz. Então, a gente tem um substrato e tem um filme em cima, tem um risco até chegar no, né, fazer tipo um degrau, e aí você vem aqui no perfilômetro, ele vai passar uma agulha bem fininha, ele vai andar em cima da superfície, aonde tiver o degrau ele cai, aí ele anda e ele volta a subir o degrau, e tudo isso aparece no monitor de computador. E aí você mede a altura desse degrau e você tem a espessura do filme, tá? Aqui é o simulador solar, para quando a gente faz as células solares, né? Depois de prontas, a gente pode simular a radiação solar, usando esse equipamento aqui, tá? Esse aqui é usado porque, assim, tem várias pessoas pesquisando célula solar no mundo, né? E se cada um for fazer com o sol natural que tem no seu lugar, é diferente a incidência. No Brasil, a incidência do sol é bem maior do que na Finlândia, né? Então, no slide anterior aqui, eu estava falando do simulador solar do perfilômetro, tá? Vocês ouviram, né? O próximo equipamento que eu tenho é um analisador dinâmico-mecânico, térmico,
tá? Esse equipamento aqui está lá na Química, é o pessoal da Química que fez o projeto junto comigo, que usa, tá certo? A gente não trabalha muito com ele. E aqui eu tenho alguns resultados dos trabalhos que eu fiz, tá? Com os alunos, certo? Algumas aplicações em dispositivos orgânicos, tá certo? Então, vamos lá. Esse estudo aqui é porque o polímero, o que ele tem de bom é que a gente pode misturar um com o outro e ter materiais novos, tá certo? Nesse caso aqui, por exemplo, a aluna, ela trabalhava com um polímero que chama POMA, é a polianilina, tá? Essa polianilina, ela é muito condutora, muito condutora. O problema é que ela é muito quebradiça, ela não é flexível, tá? Então, a gente não conseguia formar filme com esse material aqui sozinho. Aí, e esse PMMA é o polimetaquilato de metila. Ele é um polímero isolante, tá? Mas ele é extremamente flexível, tá? Ele é um plástico muito flexível. Então, a ideia foi fazer o quê? Juntar os dois, né? Eles são solúveis no mesmo solvente, então a gente pode juntar esses dois para ter uma característica de um polímero condutor flexível, né? Ele é menos condutor do que a polina normalmente, mas pelo menos ele pega a flexibilidade aqui do polímero plástico, mais plástico, tá? Esse PMMA, certo? Essa estrutura toda de PMA e POMA, tá? Ela pode ser misturada com corantes, né? Para a gente ter fotoluminescência e aí servir para dispositivos de emissores de luz, tá certo? Mas a ideia inicial foi fazer aqui são os AFMs de diferentes estruturas, tá? Então a gente coloca diferentes quantidades de POMA e PMA junto e diferentes corantes e vê como que fica a superfície, tá? O desenho de superfície, o AFM na superfície, tá? Se tem separação de fase ou alguma coisa. E esse tipo de material aqui, então, né, ele era condutor e flexível, tá? Então a gente trabalhou ele como um sensor de pesticida, tá? Um sensor de pesticida em água, no caso aqui, o pesticida era a atrazina, tá? Então o que a gente faz? Só com ele puro, condutor puro, né, a gente mediu a corrente, né, antes de colocar a atrazina na água. A atrazina é um veneno, tá? Pesticida. E ele deu essa corrente aqui, 47 miliamperes. E depois a gente colocou ele com uma solução de atrazina, né? Então a gente já teve uma diminuição aqui na corrente. E aqui a gente fez o experimento, ó. A gente colocou 25% do POMA, 50% de POMA nessa mistura, 75%, e foi variação aqui nas correntes, tá? Então, a corrente cai muito quando você coloca dentro da solução de atrazina. Então, isso aqui é um sensor para pesticida em água, tá? Como se fosse a língua eletrônica. Bem simples. Aqui é o primeiro trabalho que eu fiz, foi feito com aquele liquidificador, tá certo? A gente fez a ideia inicial, tá, desse trabalho com óleo de buriti aqui, que também é outra coisa, né? A gente trabalha com polímeros e com materiais naturais, tá? Materiais do ambiente. Nesse caso aqui foi com óleo de buriti. O óleo de buriti, ele possui beta-caroteno. Beta-caroteno é uma substância que tem vários carbonos com aquelas ligações dupla simples, dupla simples, dupla simples. E outra coisa, o óleo de buriti, ele emite uma luz muito forte no azul. Ele tem uma fotoluminescência no azul muito grande. Então, a minha ideia era fazer um LED azul usando o óleo de buriti, tá? Na verdade, ele acendeu algumas vezes, né, mas ele acendia e morria porque a gente não tinha um encapsulamento. Mas o trabalho que a gente publicou foi porque
esse tipo de material, quando a gente faz o dispositivo, né, a gente tem o substrato, o eletrodo, o material aqui, o óleo-buriti misturado com PS. PS é poliestireno, como se fosse isopor, tá? Porque o óleo de buriti não forma filme sozinho, então ele precisa de uma sustentação. Então a gente mistura com o poliestireno e ele faz uma camada fina aqui, tá? Ele fica encapsulado dentro do poliestireno. E aqui a gente tem um eletrodo. Então com isso aqui a gente fez o diodo túnel, tá? Mas esse diodo túnel, além de ser um diodo túnel, ele também tem uma esterese. E além disso, ele tem uma memória. Tá? Então, eu peguei esse material, apliquei tensão aqui e aqui, nesse dispositivo, né? Fiz uma medida de tensão, corrente e voltagem aqui, e fui aumentando a corrente, tá? Então, ele fez assim, ó, ele veio por aqui a primeira vez, eu continuei aumentando, ele desceu, continuei aumentando, e aí ele subiu, tá? Aí eu falei, ó, que legal, né? A gente tem um túnel. Aí eu peguei e fui fazer outra vez, só que na outra vez ele não fez isso, ele veio por aqui, ó. Tá? Então, puxa, que esquisito. Ele veio por aqui. Aí eu tentei outra vez, ele continuou por aqui. Ele não fez mais diodo túnel. Eu falei, não, não é possível. Aí a ideia foi fazer o quê? Vamos aplicar uma tensão negativa, né? Que pode ser que ele tenha carregado todo, né? E por isso que ele está vindo por aqui agora. Isso aqui é uma explicação um pouquinho mais complicada, mas depois eu vou falar isso para vocês quando a gente for ver o diodo túnel do material inorgânico, tá? Então, eu apliquei uma tensão agora negativa para esse lado aqui, bem negativa, né? Foi até menos 12 volts. E aí, refiz a minha medida, né? E aí, ela voltou aqui, ó. Fez isso aqui. Aí, eu tentei de volta, ela veio por aqui. Então, o que acontece? Ele tem uma memória, né? Ele carrega desse jeito aqui, fica carregado, e a gente não consegue mais ter o efeito túnel. Aí você tem que descarregar para voltar esse efeito túnel. E além disso, né, que é uma esterese bastante grande. E em qualquer ponto que você pare, tá, a esterese aparece. Né? Ou seja, você vai de um jeito e volta de outro, vai de um jeito e volta de outro. Certo? Esse aqui é o trabalho que deu origem a todo o trabalho que a gente estava fazendo agora aqui na UNB. Esse aqui é um sensor de pressão. Eu falei para vocês que o polímero serve para várias coisas, tá? Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com sal piezoelétrico, KDP, tá? Esse sal aqui, ele é solúvel em água. Vocês bebem ele no Gatorade, nesses isotônicos que tem sempre esse KDP, tem na ração animal, tem para adubo na terra, tá certo? Ele não faz mal para a saúde. Tá? Misturado com esse outro polímero, que também é solúvel em água, tá? Então a gente não usa ácido, nada, solvente muito forte, tá? E ele é um condutor. Tá? Então eu misturei os dois, lembrando, né, você já deve ter ouvido falar, piezoelétrico. Bom, eu estava falando aqui do sensor de pressão, então, quando ele caiu, né, a gente faz uma pressão aqui, eu coloco garras aqui e faço uma leitura no voltímetro, tá? E meço a resistência em função da pressão aplicada e também a corrente em função da pressão aplicada. O sinal está ruim, por isso que está travando. Mas agora estão ouvindo?
Ok, quando vocês não ouvirem mais, manda no chat, porque aí eu vejo e arrumo, tá bom? Tá, continuando então. Então, aqui, ó, à medida que eu aumento a pressão, eu estou aumentando a pressão, eu tenho um aumento na corrente, porque à medida que eu aumento a pressão, a resistência cai do material. Tá? Então, aqui a gente tem um sensor de pressão. Né? Se eu quero manter uma pressão baixa, né, eu fico examinando qual é a resistência que eu tenho. Se por acaso essa pressão aumentar, ficar mais forte, a resistência vai cair, vai soar um alarme em algum lugar. Tá? Então, esse material aqui, também, ele é um material que não faz mal para a saúde, o KDP e o PIDOT, ambos solúveis em água, funcionando como um sensor de pressão. Tá? Há vários tipos de sensores. Aqui a gente tem um outro material, esse material é bastante complicado, tá? Mas ele tem também, todos esses anéis aromáticos aqui tem carbono, tá? Então ele é extremamente rico em carbono. E esse material é chamado de turfa, tá? Ele compõe a turfa, né? Turfa é uma terra que você acha perto de minas de carvão, tá certo? Você acha essa terra na mina de carvão, ela é riquíssima em carbono, então uma ideia foi a gente purificar isso daqui para usar os carbonos, tá? Esse material aqui, a gente usou a turfa, então, para fazer sensor de umidade, sensor de amônia e pontos quânticos de carbono. Tá? A gente já vai ver isso aqui mais para frente. Então, aqui o sensor de umidade, usando a turfa, tá? Na verdade, ela passa por todo um processo, né, de limpeza, a gente peneira, né, deixa ela bem pequenininha, e a gente faz o que a gente chama de talco de turfa. Né? Vocês conhecem o grafite em pó, que é para lubrificar maçanetas, né, chave, essas coisas. Essa turfa aqui, o talco de turfa fica muito parecido com esse grafite em pó, certo? E aqui tem um trabalho de um aluno de iniciação que fez, a gente teve um artigo escrito aqui, tá? Então, ele depositou pitch, esse aqui é a turfa, tá? Então, ele depositou em cima de um substrato, fez um contato de alumínio aqui, e aí a gente colocou aqui para medir o vapor de água, tá? Sensor de umidade é um sensor de vapor, é como se fosse um nariz eletrônico, tá? Então, ele vai medir aqui a água tem gelo, né? Fica também numa cubeta aqui cheia de gelo. A gente tem as diferentes temperaturas entre a amostra e a água aqui, e a gente consegue calcular o quanto do vapor, né, quanto de umidade vai bater aqui na amostra. E a amostra está ligada também no circuito externo, né, para medir tensão, voltagem, resistência. Tá? E aqui a gente tem o resultado. Tá? Então, a gente tem aqui a umidade relativa e aqui a resistência que aparece na amostra. Tá? Quanto menos úmido, maior é a resistência, porque não tem condução, né? Não tem condução iônica, não tem nada lá. À medida que a umidade vai aumentando, né, essa resistência aqui vai caindo. Tá? Então, esse sensor de umidade aqui pode ser colocado, por exemplo, em pacotes no correio, né, pacotes que não podem sofrer o efeito de mudança de umidade, nem para mais nem para menos, né? E aí tem que manter a umidade em um certo valor, né, para essa encomenda. Então, ou se ficar muito seco, ela aciona um mecanismo de alarme, ou se ficar muito úmido, ela também pode acionar um mecanismo de alarme. Tá? E essa estrutura, né, esse sensor, ele é reversível, ou seja, você pode usar quantas vezes você quiser. Aqui, por exemplo, a gente fez 3 ciclos com o mesmo sensor, tá? Por quê?
que vai juntar água em cima dele, basta você colocar numa estufa, a água evapora e você reutiliza o sensor. Tá? Então, aqui foi feito para sensor de umidade em água. Depois a gente colocou um pouco de amônia na água, né, para medir o vapor de amônia que estava saindo lá. Então, aqui é o sensor, né, que a gente tem, é o substrato plástico de poliéster, o filme de alumínio aqui. Tá? E aí a gente fez a medida de corrente e voltagem. A medida preta aqui é para a água, né, que foi o que a gente já fez, e agora aqui para o vapor de amônia. Então, a gente tem diferenças aqui. Tá? E aqui também é a mesma coisa, só para mostrar a reprodutibilidade da medida. Ele consegue fazer a diferença entre o vapor de amônia, o vapor de água, e se a gente tivesse outro tipo de vapores que eu poderia testar aqui também. Tá? Aqui é um outro material, isso aqui foi uma coisa bem diferente, tá? É um dosímetro gel. Quando a gente vai fazer raio-x, né, o pessoal, os técnicos lá que trabalham com raio-x, eles usam um sensor na roupa, né, para dizer quanto de radiação eles pegaram naquele dia, tá? Isso aqui é mais ou menos o mesmo dispositivo, né, só que é feito com um polímero, tá? É uma gelatina, na verdade, a gente mistura. E como é que a gente fez esse trabalho, tá? Então, a gente fez a mistura, deixa eu ver se eu tenho aqui o que era. Não. O material, é um material polimérico, né, que a gente coloca, tem outras coisas, é uma mistura de vários materiais, tá? E a gente coloca dentro de uma cubeta. Tá? Essa cubeta, depois a gente pode levar lá no espectrofotômetro de ultravioleta visível, certo? E o que a gente fez? Esse material é uma gelatina. Então, a gente colocou líquido em várias cubetas aqui, tá? Primeiro, todas elas eram transparentes, tá? O material é transparente, todo transparente. Fica na geladeira, ele vira um gel, né? E aí você pega essas cubetas, essas aqui também, né? E vai irradiar com raio-x. Então, essa primeira não teve radiação nenhuma, essa teve uma radiação de 0,5, essa aqui uma radiação de 1, 2, foi aumentando a radiação. À medida que a gente aumenta a radiação de raio-x aqui, nesse material, a gente começa a fazer o que a gente chama de polimerização. Né? Então, começa a formar o polímero. Quando vocês vão no dentista, agora não sei se ainda faz isso, mas antigamente ele colocava uma massa no dente que, para ela polimerizar, ele tinha que jogar a luz ultravioleta. Então, ele jogava a luz ultravioleta, ela polimerizava, endurecia e fechava lá o buraco no dente. Tá? Aqui é mais ou menos a coisa. A radiação X, tá? Que é a medida em Grace, ela polimeriza o polímero que a gente colocou aqui. Então, dependendo do grau da radiação, tá? Da intensidade da radiação, a polimerização vai ficando maior, maior e maior, até chegar aqui, que não aumenta mais, tá? Ela estaciona, certo? E aí a gente pode fazer um estudo, né, com absorbância. Então, eu tenho lá o meu dosímetro. Ah, quanto será que teve de radiação hoje, né? Aí você vai lá, passa no espectrômetro, vê a absorção. Porque assim, aqui não vai ter absorção quase nenhuma, tá? Porque fica transparente a luz. Aqui vai aumentar um pouco a absorção, aqui vai aumentar um pouco, vai aumentar demais a absorção. Tá? E é o que a gente vê aqui, ó, né? O preto, tá? É com nenhuma radiação. Então, aquela cubeta, ela ficava transparente. Então, a luz não é praticamente absorvida, ela é mais transmitida. À medida que você vai aumentando o raio-x, né, a intensidade, aqui, tá? E esse último aqui, ela ficou bem maior.
Então, além de você ter um deslocamento no pico de absorção, você tem um aumento na absorção. Aí você pode dizer, se você não souber quanto de radiação foi, mas você já fez uma calibração anterior, se você tiver esse pico aqui, por exemplo, você vai falar, essa radiação, ela é uma radiação de 3 Grace, tá? Então, isso aqui é um sensor, um dosímetro, né, para raio-x, certo? Feito com polímero também. Aí aqui vem as células solares, né, que também a gente estudou. No caso das células solares inorgânicas, ou seja, de silício, vocês têm uma estrutura parecida com essa, tá? Aqui vai ter uma camada dopada de silício P, aqui uma camada dopada de silício N. Tá? No caso dos polímeros, a gente, como a gente tem um problema de eficiência, né? A gente vai querer que essa interface aqui seja o maior possível, porque é nessa interface que são criados os portadores, elétrons e lacunas, que a gente vai tirar como corrente, como tensão na célula solar, tá? Então, elas são criadas na interface. Então, quanto mais interface você tiver, mais portadores vão ser criados, tá certo? Aqui são poucos, né? São só criados nessa interface. A ideia seria que a gente tivesse essa estrutura aqui, ó, né? De linhas, né? Porque daí toda essa superfície, toda a interface entre o azul e o vermelho aqui é bem maior do que essa interface aqui. Só que isso aqui é difícil de fazer. Então, o que a gente faz? A gente faz uma mistura com os dois polímeros, já que eles são líquidos, fáceis de misturar, né? A gente mistura e ficam com interfaces assim, são interfaces bem diferentes, tá? É uma heteroestrutura, tá certo? Uma mistura aqui difícil, né? E cada interface vai formar vários portadores, né? Então, a gente tem um aumento aqui na eficiência, tá? Vai formar a célula solar. A gente vai misturar dois materiais diferentes, tá? No caso aqui, a gente vai misturar esse material, que é o material tipo N, com esse material aqui, que é o material tipo P, para fazer a célula solar, tá bom? Vamos lá. Aqui é a estrutura, né, que a gente usou. Então, a gente usou um substrato de vidro, um eletrodo com óxido de flúor estanho, a camada misturada aqui, tá, do tipo N e tipo P, e o outro eletrodo. Aqui é como são verdadeiramente, né, as células solares que a gente produziu lá, tá? Cada linha dessa aqui corresponde a uma célula, tá? Cada linha é uma célula. Isso aqui foi feito na Universidade Federal do Paraná, porque a gente não tem evaporador de metal no nosso laboratório ainda. Aqui é a caracterização que eu falei para vocês, tem que ter um material, tem que caracterizar e ver se ele absorve bem na região do ultravioleta e do visível, tá? Então, a mistura desses dois materiais, aqui a gente tem um material, esse aqui é o P3HT, esse aqui é o N22, o material tipo P e o material tipo N. As curvas são diferentes porque um é solução e o outro já é o filme formado, tá? A solução e o filme formado. Quando a gente mistura os dois, a gente tem uma curva aqui, ó, de absorção bem maior, pegando região, tá? Bem maior com essa mistura, tá? A gente pega quase toda a região aqui do ultravioleta e do visível, tá? Isso para aumentar a eficiência, certo? A célula solar. Aqui são os resultados, né? Corrente e voltagem, que a gente, a caracterização que a gente faz, vocês vão ver isso quando a gente for ver célula solar, né, que a corrente é negativa, tem que ser reversa, é uma corrente de curto-circuito e uma tensão de circuito aberto, que a gente vai ter aqui na célula solar. Aqui a gente tem alguns parâmetros, né, a corrente de curto-circuito, a tensão de circuito aberto, a eficiência da célula. Tá?
ela ainda é muito baixa, né, comparada com a de silício, né, mas é um estudo básico que a gente faz. Aqui são supercapacitores, tá, que a gente tem desenvolvido. Isso aqui foi feito com grafeno, tá? Tem a outra parte é grafeno e polianilina, mas isso aqui foi feito com grafeno. Aliás, o grafeno é um material caríssimo, tá? E é muito difícil de a gente achar. Então, o que a gente tem é o óxido de grafeno. Só que óxido de grafeno é um material isolante. Então, para trabalhar com ele como condutor, a gente vai ter que fazer uma redução. Ou seja, a gente vai ter que injetar elétrons dentro dele para ele se transformar num condutor. Né? Então, a gente chama óxido de grafeno reduzido para fazer esses supercapacitores. E como que a gente faz essa redução? Como que a gente consegue colocar mais elétrons aí dentro do grafeno? Existem várias técnicas, tá? Pode ser por radiação ultravioleta, pode ser por adição de ácido ascórbico, né, vitamina A, vitamina C, e pode ser com hidrazina, que é um combustível de foguete, que é o que o pessoal usa ali na química, mas é meio complicado, porque você tem que pedir licença para os militares para comprar esse tipo de solvente, né? Essa hidrazina, já que é combustível para foguete, então não é vendida facilmente. E a outra técnica é usar o laser, né? E foi o que a gente fez aqui no nosso material. A gente usou um laser, então, um CD, um leitor de CD laser, Light Scribe, que chama, né? E a gente fez todas essas linhas, né? A gente consegue fazer o desenho que a gente quer. As linhas, todas essas linhas aqui, são o óxido de grafeno já reduzido, tá? Quando o óxido de grafeno não está reduzido, ele é mais cinza claro, meio marrom, e depois ele fica escuro quando ele sofre a redução. Tá? Esse trabalho de supercapacitor foi feito por alunos de TCC, e mais para frente agora, um aluno de doutorado defendeu em cima desses supercapacitores, né? A gente teve toda outra análise, outro trabalho mais completo, né? Esse trabalho era um trabalho bem inicial. Esse aqui foi um supercapacitor também desenvolvido lá na química com a polianilina misturada, tá? Então aqui a gente tem carga e descarga, né, desses supercapacitores. São chamados supercapacitores porque eles conseguem armazenar muita carga num pedacinho muito pequeno de material. Tá? Aqui é a continuação do trabalho da turfa, né? Eu mostrei a turfa como sensor de umidade, sensor de amônia, tá? Aqui esse trabalho foi um trabalho do doutorado, onde a gente usou a turfa para retirar os pontos quânticos de carbono, tá? Então, esses pontos quânticos de carbono, né, eles servem para várias coisas, tá? Então, ele tem essas propriedades. Ele é solúvel, tem uma solubilidade muito boa, tá? Ele tem uma estabilidade muito boa, não degrada. Ele é biocompatível, é fácil de funcionalizar, ou seja, de colocar qualquer material ligado a ele, né? Ele também tem o fotoluminescência, ou seja, ele emite luz. E aí, com todas essas propriedades, né, que são mostradas aqui internamente, a gente pode fazer dispositivos de bioimagem, dispositivos optoeletrônicos, sensores, dispositivos fotovoltaicos, né, materiais de fotocatálise. Tá? Aqui a gente tem um resumo, né, desse material, né, que a gente conseguiu retirar lá da turfa, tá certo? Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, tá? A gente, porque ponto quântico é uma coisa muito pequena, né, da ordem de nanômetros, né? Então, aqui a gente tem um copo só com água. Deixa eu ver se eu consigo aumentar para mim, porque eu que não estou enxergando agora. Tá. Aqui é um vidro, né, uma cubeta, colocada só água, né? Quando a gente joga uma luz, né, a luz não dispersa na água, porque não tem partículas para ela dispersar. Então, se a água é pura, a luz não dispersa.
Mas aqui a gente tem uma solução de água com ponto quântico de carbono. Então, a luz já dispersa mais, certo? Então, esse é o efeito Tyndall e é para caracterizar, né, para mostrar que dentro desse líquido aqui a gente tem ponto quântico de carbono, porque eles são idênticos, a gente não enxerga, tá? Se a gente jogar luz ultravioleta, também a gente consegue ver uma modificação, tá, na cor do líquido que tem o ponto quântico, tá certo? Aqui são microfias, né, das nanopartículas. Aqui a gente consegue ver várias. Aqui a gente fez uma aproximação, né, para pegar uma delas só. E aqui a gente tem um esboço, né, do tamanho das partículas que existem aqui, das nanopartículas. Então, tem uma parte muito pequena, uma parte que é um pouquinho maior. A média, ela dá em torno de 3, 4 angstrom, o tamanho desses pontos quânticos de carbono. Aqui é a continuação da célula solar, tá? Agora a gente já está trabalhando com um material diferente, tá? E aqui é em cima de material plástico para a célula solar, tá? E aqui eu mostro uma micrografia de AFM, né? Para mostrar que a estrutura é de heterojunção, como aqueles primeiros que tinham várias interfaces para ter a formação do par elétron-buraco, né, interfaces entre o P e o N. Então, aqui está misturado assim, ó, o marrom, a parte mais escura é um polímero, o amarelo é outro. Então, tem várias interfaces aqui, né, para a gente poder criar os pares elétrons, para retirar corrente e tensão. Aqui é um material novo que a gente está estudando, né? O aluno não quis que eu colocasse o nome dele aqui para ninguém copiar, então não deixei sem, é um outro polímero, tá? Isso aqui já está dando um resultado bem melhor aqui na eficiência, né? Antes era 0,06, agora a gente já está em 1,5 e está aumentando cada vez mais. Aqui são outros materiais, né? Também feitos com aquele KDP, né? A ideia era fazer atuadores, mas o menino que fez esse trabalho, na verdade, fez uma peneira nanométrica aqui com ele, né? Com essa película aqui. É um material mais diferente também. Passar. Aqui é o supercapacitor também de volta, tá? Só que agora no trabalho do aluno de doutorado. Então tem muito mais análises, né? Aqui o trabalho de carga e descarga de cada capacitor daquele. A gente faz caracterização por voltametria cíclica, mede as capacitâncias aqui. Estou acabando, gente, acabou. Na verdade, aqui ainda tem mais trabalho, né, sendo desenvolvido, né. Tem um aluno de iniciação que a gente acabou de fazer atuador, tá, com o KDP. Então, o atuador é aquele dispositivo que você aplica uma tensão elétrica e ele se movimenta, né. Então, é um trabalho muito bonito que o aluno fez, a gente está tentando publicar. Eu tinha o filminho dele, ia colocar aqui embaixo para mostrar para vocês, mas eu não tive tempo. Esse aqui até posso, tá? Esse aqui é tudo trabalho meu mesmo, não tem problema. Não está completo, não está, né, mesmo as publicações que eu coloquei aqui, elas são mais antigas, tá? Não coloquei as outras. Vocês estão me escutando? Acho que travou outra vez. Ah, não, já passou. Está escutando? Ok. Tá? Então, como conclusão aqui desse trabalho todo, né, de materiais, né, que vocês tiveram a paciência de ficar ouvindo, tá? É que a eletrônica orgânica é uma área nova, tá? E muito promissora.
e está abrindo uma grande extensão de novas aplicações. E a gente consegue fazer tudo com a eletrônica orgânica. É muito mais simples de trabalhar, né, de misturar novos materiais, tá certo? E aqui, tá, essa frase eu tirei de um edital que eu ganhei, que foi o que eu usei para comprar o AFM, o perfilômetro, etc., que eu fiz junto com a professora Janaína. A professora Janaína se mudou para Blumenau, mas a gente fez um projeto num edital CPI. Ele era, esse edital visava mais o pessoal da computação, mas tinha um item lá dentro, né, que estava escrito assim, materiais alternativos ao silício. Né? Não tinha nada a ver com computação, nosso trabalho, né, mas a gente se encaixava naquele item. E aí a gente solicitou, né, nesse edital recurso para fazer o nosso trabalho, que a gente estava interessado em fazer. E nesse edital estava escrito assim, ó, os grandes desafios são dirigidos a avanços significativos na ciência, ao invés de conquistas incrementais baseados em resultados existentes. Então, você tem que fazer coisa nova, você não tem que pegar um telefone e botar mais uma tecla no telefone. Tá? Você tem que tentar fazer um telefone que não seja um telefone que você consiga fazer uma telepatia, alguma coisa assim, entendeu? Uma coisa diferente, uma coisa nova. Às vezes não funciona, você descobrir pesquisa é isso, é fazer coisa nova, fazer o que já existe ou melhorar o que já existe, não é pesquisa, tá? É serviço, tá bom? Gente, então, semana que vem não tem aula, por causa do carnaval, e da segunda-feira, depois do carnaval, vocês têm que me entregar a lista do capítulo 1. Aproveitem esse tempo aí para fazer a lista, tá? São 7 exercícios que vocês têm que fazer, tá? Alguma pergunta? Dúvidas? Então tá bom. Qualquer coisa vocês me mandam um e-mail, tá? Bom final de semana para vocês. Bom carnaval em casa com máscara.